Introdução do livro Criando a União, o Significado Espiritual dos Relacionamentos, de Eva Pierrakos e Judith Sali. Se a vida é uma escola, o relacionamento é a sua universidade. É por meio dos relacionamentos, principalmente do relacionamento com o parceiro, que mais se pode aprender e crescer. Nascemos mulher e homem, e um anseia pelo outro, pois precisamos um do outro. Precisamos unir-nos um ao outro, seja física, emocional e espiritualmente. Este anseio está incorporado ao código genético e a busca do parceiro da vida ocupa uma posição central na vida humana. Mas quantas vezes se vê um casal cujo relacionamento, depois de anos de convívio, continua cheio de vida? Quando se pode sentir a harmonia e o deleite? Quando a comunicação é ao mesmo tempo profunda e solta? Quando se percebe que cada um aceitou totalmente o outro, rendendo-se à força divina do amor? Quando as diferenças são encaradas como desafios para entender o outro mais profundamente, na certeza de que todos os problemas podem ser solucionados? Quase nunca. Com base nas estatísticas, poder-se-ia concluir que, para muitos, a vida em comum é uma carga insuportável e não um estado harmonioso que as pessoas esperam viver ao se casarem. E mesmo quando duas pessoas ficam juntas e continuam a se amar, há momentos em que se sentem frustradas, brigam ou se distanciam. Será possível superar estas dificuldades, cicatrizar as feridas? A abordagem desse livro é muito diferente de outras obras sobre relacionamento. O guia insere o conflito homem-mulher no vasto contexto das forças cósmicas, iluminando-o a partir da elevada perspectiva de alguém que transcende a dualidade dos dois sexos. Deste ponto de vista privilegiado, ele também vê o interior do nosso coração e de nossa alma, em que há uma divisão interior. Ele mapeia a estrada que leva à auto-unificação e, dessa forma, a união feliz com outro ser humano. Seus ensinamentos são verdadeiramente singulares, tanto no alcance como na praticidade. A história dos relacionamentos de qualquer pessoa revela o seu panorama interior. A partir dessa história, podemos deduzir quais são as opiniões dela sobre a vida, o sexo oposto, o amor e a sexualidade em geral, o casamento e assim por diante. Se você aprender a olhar para si mesmo com honestidade e um certo distanciamento, conservando, porém, um vivo interesse, ficará surpreso com o que descobrir. Você é o co-criador do estado atual do seu relacionamento ou de sua ausência. As coisas não acontecem de fora para dentro. Você não é uma vítima. As pessoas gostam de acreditar que todo problema de relacionamento é provocado por circunstâncias externas ou pelo parceiro. Se o outro mudasse, como a vida seria perfeita? Esta, porém, é a maior de todas as falácias. Mesmo supondo que você seja um anjo e seu marido, mulher ou companheiro seja um demônio, não é você o responsável pela escolha do parceiro ou pela decisão de continuar ao lado dele? Mas não estamos supondo que você seja um anjo. Nós, você e eu, sabemos que há realmente uma luz angelical no nosso íntimo que podemos chamar de eu superior. Um núcleo amoroso, solícito, altruísta e criativo. Mas também sabemos que existe uma camada menos atraente em volta desse núcleo divino, o eu inferior, egoísta, vingativo, desconfiado, responsável pelas muitas dores que sofremos ou que causamos aos outros, principalmente aos que estão mais próximos. Sem conhecer essa camada, sem descobrir de que modo começou a existir, sem assumi-la, não poderemos transformá-la. Por maior que seja o nosso empenho em fingir que essa camada feia não existe,
Por mais que tentemos ocultá-la, repudiá-la ou afastá-la por meio da meditação, ela não se dissolverá enquanto não a encararmos diretamente e começarmos a transformá-las conscientemente. Na maioria das vezes, nem mesmo estamos cientes da existência desse eu inferior. O guia nos ensina a ficar atentos. Não basta desenterrar a história de nossa infância e associar o relacionamento atual às primeiras experiências com pai e mãe, embora essas sejam muito significativas e forneçam muitas pistas. Também é preciso descobrir no quadro de nossa alma o eu inferior e seus efeitos. Sem olhar de frente o que menos nos agrada, o nosso próprio respeito, não podemos entender porque não temos relacionamentos funcionais e muito menos porque não conseguimos fazer uma mudança significativa. Muitos problemas na área do relacionamento são provocados pelos sentimentos e pensamentos ocultos do inconsciente. Esses pensamentos e sentimentos não investigados têm uma lógica peculiar, errônea e infantil. Provocam conflitos na alma. Com a alma em guerra, como você poderia ter um relacionamento saudável com alguém? Os sentimentos e pensamentos contraditórios e não resolvidos no eu precisam, em primeiro lugar, ser trazidos à luz. Mas como se faz para reconhecer os conflitos interior e tentar resolvê-los? As respostas estão no núcleo divino interior. Quais as suas opiniões inconscientes sobre os homens ou sobre as mulheres? Quais são os seus sentimentos inconscientes sobre o amor e o casamento? Com a devida orientação, é possível descobrir. Quando o inconsciente se torna consciente, talvez você descubra pensamentos como esses: se eu amar, serei ferido. Se demonstrar meus sentimentos, serei rejeitado. Casamento é escravidão. A felicidade não é para mim. Essas imagens, como o guia as chama, e as semelhantes, precisam vir à tona. Você não saberá quais são as suas convicções pessoais ocultas enquanto não as fizer aflorar, com um inesperado sentimento de alívio, pois os sentimentos inconscientes ou semiconscientes são como profecias que se cumprem a si mesmas. Você receberá aquilo em que acredita. Quem sabe o que espreita no inconsciente? Se seus relacionamentos passados obedeceram a padrões definidos, muitas vezes improdutivos ou destrutivos, fixe a meta de averiguar por que eles vieram a existir e como você pode acabar com a compulsão de recriá-los. Para ser capaz de examinar o que você lá no fundo realmente acredita sobre a possibilidade de encontrar o seu parceiro de vida ou de aprimorar o seu relacionamento atual, é preciso aprender muita coisa sobre si mesma, em todos os níveis do seu ser. O guia proporciona instruções muito práticas para a descoberta de si mesmo e para o trabalho de autotransformação, com ou sem a cooperação do parceiro, com ou sem a existência de um parceiro. Ele nos ensina a sair de onde estamos para chegar aonde queremos estar. O que ele nos apresenta não são exercícios superficiais, e sim métodos que implicam a disposição de abrir os olhos, de se olhar de frente, com sinceridade e sem sentimentalismos, de trilhar o caminho espiritual. Esse compromisso proporciona grandes recompensas, desenvolvimento espiritual e psicológico, autenticidade e alegria. E delas decorre a capacidade de criar um relacionamento com um parceiro igualmente preparado para se relacionar e se revelar e retribuir. Talvez você já tenha tentado colocar o outro em primeiro lugar, amá-lo incondicionalmente, ser paciente, nunca fazer ameaças, permanecer sempre calmo e amável.
Essas nobres resoluções não duram muito quando são superpostas a camadas e mais camadas de conflitos não resolvidos, não apenas com o parceiro, mas também no seu íntimo. Não há como sair pela tangente. A transcendência é impossível sem a transformação. É por isso que quem deseja fazer mudanças na vida conjugal, encontrar a pessoa certa ou aprimorar de fato o relacionamento, precisa identificar a raiz dos problemas. Quando você se conhece e se aceita tal como é, incluindo o eu inferior, constrói com bases sólidas. O guia não dá conselhos superficiais, não diz para você sorrir para seu parceiro quando você está fervendo de raiva. Tampouco lhe diz para destilar essa raiva de forma prejudicial e destrutiva. Ao contrário, ele lhe ensina a atentar para todos os seus sentimentos, sem descarregá-los na direção errada. Ele proporciona esclarecimentos espantosos sobre a natureza das forças feminina e masculina no universo, sobre o significado espiritual desse aspecto específico da sua existência dualista, o relacionamento. Você poderá empreender com segurança a jornada pela selva do território interior, pois será guiado na travessia das sarças e matas até o eu divino que existe no seu íntimo, do qual emanarão com maior naturalidade e simplicidade todas as respostas que dizem respeito especificamente a você. Você ficará sabendo que tem o poder de criar um relacionamento positivo, funcional e venturoso. Ao ler as palestras, não procure apenas perspectivas para a mente. Torne-se receptivo todo ao seu ser. Imagine-se na presença de um ser cujo amor é maior e cuja sabedoria é mais profunda do que tudo o que já encontrou. As bênçãos dadas no início e no final de cada palestra trazem em si uma energia divina. Deixe que elas penetrem em sua alma. J.S.